Parece incrível, mas com tantos avanços na economia, na redução das desigualdades e nos programas sociais, o trabalho escravo ainda é uma nódoa na reputação do nosso país. Para falar sobre a legislação brasileira e o combate a essa atividade criminosa, Cidadania convidou o ministro Lélio Bentes Correia, do Tribunal Superior do Trabalho. Ministro, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Paulo. Nós estamos discutindo aqui a passagem de um status de um país para o primeiro mundo, que não pode acontecer se tivermos ainda incidência de trabalho escravo. Porém, ele ocorre agora com uma nova faceta, que é o trabalho escravo também em regiões urbanas. O que a legislação pode mudar para tornar mais ágil o combate e reprimir mais? Paulo, essa observação é muito importante, não é? O Brasil é reconhecido internacionalmente por ser um país em busca do crescimento econômico, mas que não abre mão de seu compromisso com certos primados básicos dos direitos humanos. É um país que busca se desenvolver com respeito aos direitos fundamentais, é um país que busca se desenvolver economicamente, mas garantindo um certo equilíbrio na justiça social e que não pode, de forma nenhuma, continuar convivendo com fenômenos como o trabalho infantil e, particularmente, o trabalho escravo. Quando se define o trabalho escravo, ele é explicitamente definido como trabalho em condições análogas à escravidão. Bom, um dos pontos mais polêmicos da lei e da aplicação da lei vigente é exatamente como tipificar, como identificar que aquele tipo de exploração do trabalho de uma pessoa pode ser classificado como trabalho análogo às condições de escravidão. E aí parece que existem 4 condições básicas, e aí eu vou pedir licença ao senhor e mostrar aos telespectadores um videotape, olha, na verdade é uma matéria que o programa Inclusão, da diretora Solange Calmon, realizou sobre trabalho escravo urbano na cidade de São Paulo. Por favor. Angelino Poma é mais um boliviano que comeu o pão que o diabo amassou ao ser escravizado dentro de uma das oficinas de costura clandestinas em São Paulo. Ele e tantos outros companheiros passavam mais de 16 horas por dia trabalhando de graça. Eles pagaram passaporte, passagem, estadia, né? Eu sumei mais ou menos, saiu nos $100, né, aquele ano. Mas eu já devia $500 para ele. Nós começamos a trabalhar às 5 da manhã, 6 horas. O chuveiro era só um cano. E a gente tinha que trabalhar até 1, 2 horas da madrugada. Ministro, dentro da lei existem 4 condições básicas que, preenchidas, apenas uma dessas condições, já é possível classificar a ocorrência do trabalho em condições análogas à escravidão. Que condições são essas? O Código Penal prevê que a redução de alguém à condição análoga à de escravo. Restrição da liberdade? Seja por restrição da liberdade, seja por imposição de jornada exaustiva, como se vê nesse caso concreto, seja por endividamento artificial. Não é? Você vê que uma dívida impagável. Uma dívida que se torna impagável. Contraiu uma dívida de $100 que já se transformou em 500. Não é? Seja por retenção de documentos, que certamente também incide no caso, porque é um trabalhador estrangeiro. Essa situação de vulnerabilidade é muito aproveitada nos casos de exploração do trabalho escravo. E condições subhumanas. Né? E condições degradantes de trabalho. Não é? Essas circunstâncias, elas conduzem à caracterização do trabalho escravo. Como você bem disse, não há necessidade de todas elas se fazerem presentes. Mas, acima de tudo, havendo a redução da capacidade do trabalhador de optar por se manter vinculado àquele contrato de trabalho ou não, e havendo, acima de tudo, a redução da sua dignidade no trabalho a uma condição inaceitável, subhumana, fica tipificada a exploração do trabalho escravo. Agora eu gostaria que o senhor comentasse o seguinte: algumas empresas da agropecuária na região norte
do país, onde os hábitos são diferentes, a climatologia é diferente, as distâncias são muito maiores até algum centro fornecedor. Elas alegam que os trabalhadores não estão acostumados, as condições que lá podem ser consideradas, que aqui no sul do país ou no centro, nas cidades mais avançadas do país, podem ser consideradas degradantes, lá não são bem assim. Como o senhor fala? O que o senhor comenta disso? Paulo, a dignidade é um valor absoluto. Não existe dignidade relativa. Não é? Então, a explicação, a justificativa cultural para o trabalho escravo, na verdade, ela esconde uma ideologia de exploração. Não é? Quem acha normal explorar alguém abaixo da condição mínima da dignidade do ser humano, tenta justificar essa superexploração por esse aspecto de diferenciação cultural, de práticas locais. O que existe, na verdade, é a necessidade de uma atualização das práticas laborais, seja no campo, seja na área urbana, para que o trabalhador seja tratado com dignidade em todos os lugares do Brasil. Né? Como você mesmo apontou nessa matéria, há um fenômeno preocupante de um crescente número de casos de exploração de trabalho escravo em grandes centros urbanos. Nesse sentido, respondendo à sua primeira pergunta, é fundamental o aperfeiçoamento do cabedal de legislação com que nós podemos contar para que possamos reprimir de forma cada vez mais eficiente a exploração do trabalho escravo. O trabalho escravo se alimenta basicamente de dois aspectos. Primeiro, o resultado econômico, o proveito que o explorador tira. E o segundo, a certeza da impunidade. Agora, há quem argumente que a punição de 2 a 8 anos de reclusão já seria suficiente, que haveria, digamos assim, não haveria ela não estaria sendo aplicada porque o Estado não teria instrumentos. É válido esse argumento ou não? Eu penso que não. Claro que nós temos um instrumental importante que vem sendo aplicado com bastante cautela, com bastante propriedade pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, mas que pode ainda ser aperfeiçoado. A PEC do trabalho escravo sendo aprovada... De longa tramitação, né? Mais de 10 anos. Né? Então, ela sendo aprovada, ela vai constituir um fator de desestímulo à exploração do trabalho escravo importante, porque vai interferir exatamente nessa lógica perversa da vantagem econômica que se extrai da exploração do trabalho escravo. Essa PEC avança, ela representa o avanço quando ela prevê o confisco de propriedades das pessoas que praticam, de quem pratica o trabalho escravo, de quem incorre nesse crime. Isso vale também para a propriedade urbana ou só para a propriedade rural? É exatamente por isso que a PEC voltou para o Senado, porque houve a inserção desse dispositivo. O texto original previa só a sua aplicação na área rural, e foi inserido na Câmara um texto prevendo a sua aplicação também de casos na área urbana, o que é perfeitamente aceitável e útil, pelo que nós temos visto dos casos mais recentes. E, além disso, comenta-se a necessidade ou a importância de algum aprimoramento na legislação infraconstitucional, o que não tem nada a ver com a tramitação na esfera constitucional. O que poderia melhorar, então, na legislação? Um aspecto... Em nível constitucional e em nível infraconstitucional? Constitucionalmente, a aprovação da PEC me parece absolutamente necessária, fundamental, afirma ou reafirma o compromisso da sociedade brasileira com os direitos humanos. No âmbito infraconstitucional, você mesmo mencionou, me parece que essa faixa de punição de 2 a 8 anos é tímida para um crime que é reconhecido internacionalmente como um crime de gravíssimo potencial ofensivo a toda a sociedade e permite ainda que o infrator se beneficie da legislação dos crimes de pequeno potencial ofensivo. Ou seja... Aí estaremos tratando já do Código de Processo Penal, que acabou de chegar agora às mãos do presidente Sarney, presidente do Senado,
um estudo provindo de uma comissão de alto nível. Pois é. Então, se houvesse a elevação da pena mínima a ser aplicada no caso... 2 anos é pouco, senhor acha? 2 anos é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Né? Todas as normas internacionais, a Convenção da OIT sobre Trabalho Escravo, a Convenção 29 e a Convenção 105, são as convenções mais ratificadas de todo o arcabouço de normas da Organização Internacional do Trabalho. Nós temos o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da década de 60, também afirmando claramente que não se pode tolerar a exploração do trabalho escravo. Ou seja, é um valor aceito universalmente como um dos pilares dos direitos humanos, a afirmação do direito do cidadão à liberdade. Não se pode imaginar que quem infringe o direito de outrem a essa liberdade seja condenado a pagar com fornecimento de cesta básica. Essa punição ela é totalmente inadequada. Como o Brasil é visto hoje face a essa luta contra o trabalho escravo pela Organização Internacional do Trabalho? O Brasil ele é reconhecido, sem sombra de dúvida, e citado em vários documentos da OIT, como exemplo de um país que, embora enfrente dificuldades importantes e desafios nessa área, admite a existência do problema e busca soluções, inclusive com mobilização não apenas das forças do Estado, mas também da sociedade civil. Mas, ao mesmo tempo, a OIT tem manifestado já em vários comentários da Comissão de Peritos da Organização Internacional do Trabalho, que é o órgão de especialistas encarregado de examinar a situação de cada país frente às convenções internacionais, vários comentários têm manifestado uma certa preocupação com a morosidade com que esses processos vêm se desenvolvendo, especialmente no que diz respeito à evolução legislativa e, muito particularmente, com a PEC 438. Agora, ministro, vamos falar de terceirização. É recente, o exemplo é recente, nós vimos até na matéria do nosso programa Inclusão, que confecções de grife, muitas estrangeiras, ou seja, de fora do país, terceirizam o trabalho ou subterceirizam, vamos usar esse termo, e tentam assim fugir da responsabilidade. A nossa empresa é uma empresa de conceito internacional, é uma multinacional que não tem nada a ver com isso, foi apenas uma empresa que nós sublocamos, contratamos. Isso serve de desculpa para fugir da responsabilidade? Absolutamente não, em nenhuma hipótese. A terceirização, ela não exime o contratante da responsabilidade pelo mal que aquela relação comercial vantajosa vai causar a terceiro. E nós podemos usar uma comparação muito simples. Se aqui na porta do estúdio lhe oferecerem um relógio Rolex original de ouro por R$300 e você comprar, e mais adiante a polícia constatar que esse relógio foi roubado, você é preso por receptação e você não tem defesa possível. Você não tem desculpa. Não é? Da mesma forma, se você terceiriza, não é? E o seu fornecedor é reconhecidamente uma pessoa que anda mal com relação às suas obrigações, impõe gravame, impõe condutas que violam a dignidade de terceiros, você é absolutamente responsável por isso. Daí que a noção de cadeia produtiva tem sido introduzida com muito sucesso em diversas peças de legislação, inclusive nacional. Há estados como o Rio de Janeiro, o Maranhão e outros, inclusive, se não me engano, o Piauí, têm leis estaduais que vedam a contratação para a prestação de serviços públicos de empresas que, diretamente ou na sua cadeia produtiva, tenham, de alguma maneira, se beneficiado de trabalho escravo. Da mesma forma, o próprio Tribunal Superior do Trabalho, recentemente, editou um guia válido para toda a Justiça do Trabalho brasileira. Ou seja, uma uniformização de procedimentos. Exatamente, por intermédio do Conselho Superior do Trabalho, órgão incumbido de
uniformizar todos os procedimentos administrativos da Justiça do Trabalho. Todos os tribunais trabalhistas do Brasil agora são vinculados a esse guia de compras sustentáveis, onde consta a proibição de contratar quem tenha sido, de alguma forma, vinculado direta ou indiretamente à situação de exploração, trabalho escravo e trabalho infantil. Agora vamos falar de educação. É evidente que a nossa população ainda não está completa, ainda não está informada do que implica o trabalho escravo, claro, e ninguém vai ser a favor. Mas formas de detectar a ocorrência do trabalho escravo e campanhas publicitárias. A Justiça do Trabalho tem empreendido isso ou pretende empreender? Paulo, a Justiça do Trabalho tem se empenhado em levar aos seus jurisdicionados, ao cidadão de modo geral, informações a respeito dos seus direitos. Tem atuado em questões importantes como a área da segurança. Recentemente constituiu uma comissão de juízes para estudar medidas relacionadas com o trabalho infantil e certamente também o fará com relação ao trabalho escravo. Ou seja, o princípio da publicidade que prevê que o Estado dê conta para os cidadãos de tudo que está realizando, não caberia aí também haver recursos para uma campanha? Não tenho a menor dúvida quanto a isso, não tenho a menor dúvida. E deve-se ressaltar também o seguinte, que não apenas por intermédio da sua estrutura institucional que vem fazendo isso, você deve se lembrar que há coisa de 1 ano e meio, o Tribunal Superior do Trabalho confirmou uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Pará, impondo a penalidade mais elevada até o momento pela exploração do trabalho escravo. Foi uma multa de 5 milhões de reais imposta a um empreendimento que explorava mais de 150 trabalhadores em situação análoga de escravidão. E também as associações de juízes têm tido um papel importantíssimo. Há um projeto muito interessante, intitulado Juízes e Cidadania, que tem levado exatamente essas noções para a escola, sobretudo para a escola pública, buscando estabelecer esse vínculo direto entre a magistratura e as crianças, os adolescentes, para que eles entendam a importância dos seus direitos, da observância dos seus deveres e, acima de tudo, quebrem o gelo, tenham essa confiança nas instituições que estão ali para fazer valer esses direitos. E reduzir a distância entre o público, entre a população e a justiça do nosso país. Eu costumo dizer que essa iniciativa é muito importante para as crianças e adolescentes que participam, mas ela é indispensável para os juízes, porque, acima de tudo, humaniza o magistrado. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço. Cidadania entrevistou o ministro Lélio Bentes Correia do Tribunal Superior do Trabalho. Para enviar críticas, sugestões ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa, acesse www.senado.gov.br/TV. Cidadania agradece sua atenção e até a próxima.